Olá, gostaria de dar uma opinião a respeito do que está acontecendo em Angola. Muitos pastores estão me procurando, pedindo opinião. Então, eu gostaria de informar a vocês como eu vejo essa questão e o que está por detrás dos ataques da Igreja Universal em Angola. Quem acompanha a política sabe muito bem que a África foi o maior reduto de lavagem de dinheiro e corrupção nos governos anteriores, tanto de Angola quanto do Brasil. Não precisamos explorar muito o assunto para verificarmos que, com a mudança política do governo de Bolsonaro, não só o Brasil foi afetado contra a corrupção, como até mesmo a política internacional está sendo influenciada, né, com esse tipo de política. Em 14 de janeiro de 2020, a revista Veja noticiou que a relação de PT e Odebrecht com a queda da mulher mais rica da África. Sim, vou falar de novo para vocês o tema dessa reportagem da Veja. Eles dizem o seguinte: a relação do PT e Odebrecht com a queda da mulher mais rica da África. E ainda continua o artigo. A ascensão e a derrocada de Isabel dos Santos estão umbilicalmente ligadas aos escândalos de corrupção descobertos no Brasil pela Lava Jato. Mas a pergunta que não pode calar: quem é Isabel dos Santos? Ela é a multimilionária de 46 anos, filha de José Eduardo dos Santos, presidente mais longevo de seu país, e ele mandou em Angola desde 79 a 2017, quando renunciou ao posto. E a história de José Eduardo dos Santos está intimamente ligada à corrupção que ocorreu exatamente nesse período. Portanto, traçando um paralelo entre a história política de Angola e Brasil, não é de se impressionar que, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro, depois a queda do ex-ministro Sérgio Moro e agora com a entrada do novo ministro da Justiça e a força total que nós estamos dando aos trabalhos da Polícia Federal, temos gradativamente fechado o ralo aonde escoavam as divisas econômicas brasileiras. Em contrapartida, estamos em uma guerra ideológica. Todos sabemos disso, até que a imprensa está em chamas, temos falado, né, a respeito. Porque se de um lado temos as TVs abertas, tais como Band, Gazeta e Globo, defendendo os interesses do PT e China, do outro lado temos TVs que refletem o interesse do empresariado brasileiro, com temas patrióticos nacionalistas e anti-medo, tais como SBT, Rede TV, Record e Rede Brasil. Portanto, é preciso analisar acima da média e entender que não podemos de forma alguma permitir que nossa análise seja mediana, mas precisamos entender o que está atrás dessa falsa revolta que está acontecendo em Angola. A China injetou dinheiro em Angola e parte desse dinheiro se diluiu com a corrupção lá instalada. Assim, o plano B seria os chineses introduzir capital pequeno aqui no Brasil e expropriar o máximo de dinheiro brasileiro com o fim de ter de volta o capital perdido lá na África. É aquilo que eu poderia chamar de colonialismo econômico chinês. Ocorre que a imprensa brasileira patriótica se opôs e os chineses estão a cada dia mais perdendo audiência e credibilidade no Brasil, e a sua derrocada com certeza é certa. Assim, em contrapartida, a China está incitando os pseudos cristãos em Angola para tomarem posse de bens da Igreja Universal, que foi um investimento da Igreja Universal brasileira em Angola, sob a pecha, eles alegando, de racismo. Portanto, como cristãos, sabemos que ninguém é obrigado a congregar onde você não é bem-vindo. Ora, se os tais pastores se sentem oprimidos pela liderança da Igreja Universal em Angola, que façam uma cisão e comecem um novo ministério com recursos próprios, com bens próprios, e não o que estão fazendo, ou seja, expropriando os bens comprados com recursos da Igreja Universal do Brasil em Angola. Como muito bem disse Paulo Scaff na reportagem vinculada no dia de ontem, 12/7/2020, no Domingo Espetacular, o comportamento dos angolanos diante desse fato está gerando uma insegurança política e econômica de tal proporção que qualquer empresário que se preze jamais fará um investimento de risco em Angola. Portanto, o que está atrás dessa situação é uma suposta guerra santa com o fim tão somente de abalar os grupos de apoiadores que têm abraçado o tema anticorrupção, patriotismo, Deus, família e pátria. Estamos enfrentando a China comunista
Estamos enfrentando os ideais globalistas e estamos enfrentando aqueles que querem que as religiões afrouxam seus conceitos e valores, tais como moralidade e honestidade. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê visão da realidade e possamos nos manter em pé, inabaláveis diante dos desafios de libertar o Brasil das mãos do diabo. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o governo Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil.